No vídeo de notícias de hoje sobre o Blackpink, você vai ficar sabendo. Rosé e Jisoo causam euforia em Paris e deixam os fãs loucos. As duas arrastaram multidões de pessoas na Paris Fashion Week. E vamos falar da after party da Saint Laurent, que rolou de tudo. Teve até a Rosé bebendo cachaça. Membro do boy group GOT7 desmente rumores criados por fãs shippers envolvendo a Rosé. Jennie chega em Paris para o evento da Chanel na Paris Fashion Week e Monet consegue o inacreditável e se tornou um verdadeiro viral, mesmo que não tenha tido nenhum investimento. Tudo em um só lugar. E vocês sabem que só aqui vocês vão ficar atualizados sobre tudo. Se você é novo por aqui e adora esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber mais vídeos e me segue lá no Instagram, @leandrinho com um X no lugar do A. Vai lá que eu também falo sobre o Blackpink. Como vocês sabem, ontem rolou Paris Fashion Week e a Jisoo do Blackpink compareceu durante o desfile da Dior. A Jisoo estava muito linda com esse vestido curto, o vestido é bordado da antiga deusa grega Atena. A Jisoo não desfilou na runway da Dior durante o evento, mas todo mundo só olhava para ela, não tinha jeito, era só a Kim Jisoo que estava chamando a atenção. Esse lindo vestido que a Jisoo estava usando no evento faz parte da coleção da Dior Cruise de 2020, onde a peça da coleção foi desenhada para celebrar o que significa ser uma mulher. E durante o desfile, a Jisoo sentou bem pertinho do presidente e do CEO da Dior, o Pietro Beccari, ou seja, isso é grandioso, não é para qualquer um não. Imagina você ir para um dos maiores eventos da moda e sentar ao lado de um dos maiores nomes na indústria da música. Jisoo estava lá, claro, como embaixadora global da marca. No dia que ela chegou em Paris, uma multidão de fãs correram atrás dela lá no aeroporto. Isso até causou um desconforto com a Jisoo, porque além da gritaria, o pessoal empurrou todo mundo. Mas enfim, todo mundo queria um pouco da Kim Jisoo. No evento da Dior na Paris Fashion Week não foi diferente. Segundo os fãs que estavam presentes no local, mais de 1000 pessoas ficaram do lado de fora, eufóricas para ver a lenda Kim Jisoo no evento. E esse pessoal que estava esperando a Jisoo começaram a gritar, a chorar e queriam chegar mais perto dela possível. Nesse vídeo que vocês estão vendo, os fãs saem correndo desesperadamente para ver a Jisoo saindo do evento. Nossa, que loucura, pessoal! Jisoo acenou para todo mundo da melhor maneira possível. É claro, é impossível ela conseguir ter contato visual com cada fã que estava ali presente, mas eu tenho certeza que o coração dela ficou muito feliz de ver tanta gente apoiando ela assim. Em um desses momentos, pessoal, a multidão de fãs correram para a varanda só para ter algum vislumbre da Jisoo e, meu Deus, eu fiquei preocupado, porque se alguém cai daquele lugar, quero nem pensar no que pode acontecer. O vídeo acabou viralizando no fórum coreano e todo mundo tava falando demais dessa influência e do poder da Kim Jisoo lá em Paris. Todo mundo tava dizendo que os fãs pareciam que estavam em um apocalipse zumbi e que a popularidade da Kim Jisoo era incrível, mas realmente é de se chocar. A Kim Jisoo estava linda demais no desfile da Dior e os fãs, né, mostraram que realmente estavam lá pra ver a lenda. A presença da Jisoo no evento da Dior virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Teve mais de 1 milhão de tweets que foram feitos com a hashtag com o nome da Jisoo no evento. É uma lenda, né, pessoal? Com a Rosé também não foi diferente. Apesar dela ter chegado no evento um pouco mais tarde por conta da programação do desfile da Saint Laurent, que era um pouco mais tarde do que da Dior, a Rosé mais uma vez roubou toda a atenção. Essa mulher é tudo. Juntamente com a Jisoo, a Rosé também estava deslumbrante e maravilhosa. Ela sentou na primeira fileira do evento, pois ela é embaixadora global da Saint Laurent. É só para quem realmente é uma figura importante para a marca, pessoal, não é para qualquer um não. Todo mundo tava querendo saber o que a Rosé tava usando no evento e, como esperado, a Rosé tava usando um impecável little black dress, ou seja, um pequeno vestido preto que é bem característico da marca Saint Laurent. E diferente do vestido dela no Met Gala, agora a Rosé realmente apostou em um vestido todo preto e eu achei muito elegante, ficou parecendo uma Barbie, pessoal, muito lindo. Se os fãs correram desesperados para ver a Kim Jisoo, os Blink se organizaram e aproveitaram para cantar um dos hits da Rosé, On The Ground, e eu confesso, ficou muito bom. Olhem a carinha de vergonha e de orgulho da Rosé ao verem os fãs gritando as letras de On The Ground. Como esperado, a Rosé foi o evento principal durante o desfile da Saint Laurent, porque todo mundo só falava dela. O nome dela foi para os Trends Topics mundiais, e antes de começar o desfile, a Rosé deixou os fãs surtados lá no
Twitter com stories que ela postou no Instagram. A Rosé postou um momento rápido bebendo nada mais nada menos que tequila, e ela acrescentou que era um ritual antes do show começar. Já que geralmente, pessoal, a Rosé fica nervosa com todo o evento, com a ideia do evento, então uma tequila sempre cai bem para poder encarar a multidão de fãs, de jornalistas, de celebridades. É como se fosse um pré-aquecimento, eu não vejo nada demais nisso. Então a Rosé postou aquele stories lá bebendo a tequila, bebeu a cachaça como se fosse água. Realmente a Rosé é uma das cachaceiras do Blackpink, ela é tão icônica que é assim, pessoal. Eu não fico nem surpreso de ter visto ela bebendo dessa forma. Na after party da Saint Laurent deu o que falar. A Rosé, que já havia encontrado a Thalia lá no desfile da marca, as duas estavam juntinhas durante toda a festa. E parece mesmo que essa amizade delas, que surgiu lá no Met Gala, realmente foi do terceirão pra vida. E apesar da gente não saber todos os detalhes do que aconteceu na after party, até porque era uma festa privada, né, não tem por que a gente ficar sabendo, a gente ainda entendeu algumas coisinhas, ainda deu pra gente pegar algumas coisinhas. Rosé tava lá bebendo, se divertindo a noite inteira junto com a sua amiga. E por falar na Thalia, pessoal, um usuário no Instagram postou uma foto inédita da Rosé, da Thalia e do Anthony com uma legenda que deu o que falar, gente. Essa legenda, quem entender vai entender, quem não entendeu, sinto muito. A legenda é o seguinte: homenagem a 3. E é sobre isso: Jesus, explodam todas as luzes. Quem sabe o que é vai ficar sabendo, quem não sabe é melhor não saber. E ninguém soube, enfim, vamos fingir que nada aconteceu. Muita gente comentou sobre isso, muita gente falou sobre isso. Eu ri bastante com os tweets lá no Twitter e é sobre isso. Agora vamos falar de um assunto bem chato para dois idols bem famosos lá na Coreia. Rumores de namoro. Quem aguenta, pessoal, 2021 e os fãs ainda ficarem inventando fanfic sobre fulano de tal tá namorando com ciclano? Isso é realmente importante pra sua vida? Mas vamos lá, né? A coitada da Rosé, que tava curtindo lá em Paris com sua melhor amiga, Thalia, e muita gente começou a criar umas mentiras sobre a Rosé. O que aconteceu, pessoal, foi que como a Rosé foi para Paris, né, pro Fashion Week, o Mark, membro do GOT7, também viajou para a cidade, ele também foi para Paris. Rosé e Mark, pra quem não sabe, são dois casais no K-pop que a galera gosta de shippar entre si, né? Apesar de nunca ter acontecido nada entre eles. Então os dois foram ao mesmo tempo para Paris porque eles iam pro Paris Fashion Week. Nisso tudo, as especulações começaram só porque os dois idols tinham ido visitar a Torre Eiffel no mesmo lugar e no mesmo tempo. Só isso, pessoal, nada demais. Vocês lembram que a Jisoo postou uma foto com a Rosé na Torre Eiffel? Pois é, o Mark também havia postado uma foto na Torre Eiffel em poucos minutos atrás. Então antes da Jisoo postar, o Mark já tinha postado a foto dele na Torre Eiffel. E aí meio que acabaram postando nesse curto intervalo de tempo e confundiu a cabeça dos fãs que viajaram demais nas teorias. Ainda bem que o cantor acabou vendo que os fãs estavam criando essas especulações, essas teorias sobre a Rosé namorando ele, só por causa dessa foto, só porque os dois estavam no Paris Fashion Week, a galera começou a imaginar que os dois tinham algo ali. Bom, o Mark resolveu usar o Twitter para pedir para que os fãs parassem com toda essa história. Ele tweetou de maneira irônica, mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Mark tweetou da seguinte forma: vocês são tão engraçados, parem agora, e usou o emoji de palhaço. Esse emoji de palhaço é uma clara referência aos shippers que se iludem e criam teorias do nada para sustentar uma história que não existe e que provavelmente nem vai existir. Então depois da treta criada pelo tweet dele, ele acabou apagando o tweet, né? Mas ele mandou o recado. Ele tweetou, mas apagou logo em seguida. Alguns fãs não entenderam o tweet do idol, mas outras pessoas entenderam, né? Porque quem faz parte do fandom do GOT7 sabe o que se rola, o que se passa no fandom, né? E como o Mark usa bastante o Twitter, ele acabou vendo um dos tweets lá com o pessoal dizendo que ele tava tendo algum lance com a Rosé, mas ainda bem que ele fez esse tweet. E aí a galera depois foi explicando para outros fãs que não haviam entendido nada. 2021 e o pessoal ainda acha que dois idols não podem dividir o mesmo lugar. Ambos estavam com compromissos comerciais com suas marcas lá no evento e ambos só queriam ir para a torre mais famosa do mundo, gente. O que é difícil de compreender nisso? E chegou a vez dela voar para Paris. Jennie apareceu toda de preto e com a touca preta também para poder viajar
para a Cidade da Luz. A Jennie, que vai comparecer ao desfile da Chanel no dia 4 agora de outubro, já embarcou para Paris e ela já chegou lá no local. Apesar da Jennie estar toda de preto, eu achei esse look bem fofinho, bem emo gótico. Quem não gostou também dessa florzinha vermelha na touca que deu um contraste ali pro look dela? O embarque dela foi tranquilo, o desembarque também, apesar de que tinha muitos fãs lá esperando a Jennie, porém a segurança dessa vez foi mais reforçada e eles fizeram uma barreira enorme lá. Então a Jennie conseguiu passar livremente entre as pessoas e conseguiu entrar no carro. Acho que eles prestaram atenção, eles se tocaram, porque quando a Jisoo e a Rosé foram, os seguranças eram bem poucos, mas agora foi tudo mais tranquilo. Os fãs viram a Jennie ali bem de longe, né? E a Jennie também é bem baixinha, então muita gente não conseguiu ver ela. Porém, ela chegou lá e tá se preparando pro Paris Fashion Week. Isso é que importa. Ela não tem divulgação, ela não tem playlist, mas ela tem o povo. Sabe de quem que eu tô falando? Pois é, de Money da Lisa. A música B-side do single La Lisa tem ganhado muita atenção de todo mundo ao redor do planeta. Justamente depois de um vídeo de um garoto dançando lá no TikTok, acabou virando meme, se espalhou feito febre. E daí todo mundo começou a usar Money, todo mundo começou a usar o meme do garoto lá, e a música acabou entrando na cabeça das pessoas e se tornou um verdadeiro viral. E também vale aqui mencionar que o sucesso de Money é também graças aos vídeos de Squid Game, que é uma das novas sensações da Netflix, e muita gente tá usando a música de Money para os personagens de Squid Game. Isso tudo deu mais visibilidade para a música, que tá sendo muito injustiçada, já que a YG não move um dedo e nem vai mover um dedo para divulgar a música. Money já hitou tanto que ela alcançou mais uma nova posição no Spotify e agora a música está em 27º lugar no top 50 do Spotify Global e teve mais de 2 milhões de players diário. Será que a YG vai deixar a música morrer mesmo e não vai divulgar, não vai investir no hit? E por falar em Money, pessoal, a Lisa recentemente acabou revelando uma verdade sobre a música. É uma declaração bem triste que a Lisa fez em relação a Money, mas foi a verdade. Então ela resolveu explicar para os fãs essa situação de promover Money ou não. Sabe do que eu tô falando? Não sabe? Bom, assiste o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação que você vai entender sobre o que é. E lá eu te conto todos os detalhes. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.